Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Devocional Intimidade. Estarmos juntos, meu querido, já é agradável, mas estarmos na presença do Senhor é realmente maravilhoso. E eu tenho dois amados do Senhor aqui nessa manhã. Bom dia, Tom. Bom dia. Tudo bom, meu querido? O Tom já está com visual, né? Todo clean aí de manhã. Também o Iares, meu querido, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui, né? No nosso cantinho de adoração aqui. Ô Tom, a gente se conheceu hoje, na verdade a gente se cruzou, né? Uma época, um tempo atrás, aí na gravação do DVD, se eu não me engano, da pastora Adriana Ribeiro. Exatamente. Foi por ali que a gente se conheceu, né? E aí eu ouvi o Tom cantando e o tom da voz do Tom é maravilhoso realmente, né? E eu disse pra ele que eu ia fazer uma pergunta pra ele. Ô Tom, me diga, qual é o tom da sua vida com Jesus? Nossa, foi muito lindo, né? Desde que eu conheço Deus, eu nasci para isso, eu acho que eu nasci para adorar o Senhor, eu nasci com um propósito lindo, um sonho que não nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração dele, né? Exatamente. Então, acho que o tom da minha vida é Deus. E Isso da música, hein? tudo que eu tenho vivido até hoje, acho que é esse tom, sabe? As experiências com Deus, a vida com Deus, essa questão da música. Eu acho que não é um tom, é uma sinfonia, entendeu? Ela é uma expressão da tua própria vida com Deus, né? Você coloca pra fora aquilo que você vive com Ele, né? Exatamente. E Tom, falando um pouquinho dessa questão da música, né? Que o Senhor, assim, daqui a pouquinho vocês vão ver, o Tom vai adorar aqui ao Senhor Jesus. E eu sei que Deus tem dado... Porque Deus nos dá um talento. E dentro desse talento, eu digo assim, que ele começa a abrir várias janelinhas que são possibilidades de construção do reino de Deus através desse talento, né? E como é que tem sido esse processo na tua vida, assim, né? De Deus fazer uso, manifestar a glória dele através dos talentos que ele tem te dado? Bom, eu desde muito cedo, assim, com uns 9 anos eu comecei a compor. Né? Começou E cedinho. a partir disso aí, a gente foi trabalhando. Eu nasci numa família de músicos, de maestros, de produtores, de compositores. Então a gente veio no mesmo ritmo, entendeu? E é uma graça de Deus isso. E acabou que Deus foi me dando algumas composições no decorrer da minha vida, que foi mudando a minha história e de outras pessoas também. Milagres foram acontecendo através dessas canções. Que lindo. E Deus é magnífico. Quando Ele te dá uma canção, é exatamente para mudar tudo. É verdade. Além de ela te completar, ela completa outras histórias, ela ressuscita sonhos, ela faz coisas extraordinárias. A música, ela tem esse poder. Ela é muito forte, né? Porque a música, até essa semana a gente tá falando sobre a importância do casulo. Existe um tempo em que Deus, ele esconde muitas coisas. Ele vai te dando, te dando, te dando, te dando, te dando. E às vezes a gente tem que dizer assim, mas é tanta coisa, Deus. E quando isso vai para fora? E quando isso vai... Aí, de repente, aquilo rompe. E Deus começa a manifestar a glória dele, a transformar pessoas e a dar possibilidades às pessoas. E a gente começa, eu sei que você também é produtor musical, tá aqui o Iares, né? E hoje Deus deu para vocês uma gravadora, né? E como é que é, Ari? Vocês podem conversar com a gente, falar um pouquinho, né? Da questão da gravadora, que é a Prime Record Produções. Prime Records, né? Como é que é isso? Porque eu vejo tudo isso como ferramentas do reino, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a Prime, então. O bacana é que eu e o Tom, nós nos conhecemos há alguns anos, né? Eu conheci o Tom no seu início de carreira, vamos dizer assim, né? Já com 15, 16 anos. E desde lá eu venho acompanhando o Tom, né? Eu não sou músico como ele, né? Eu toco bateria, já louvo aí na igreja, né? Mas não tô ao nível de Tom, né? Mas conhecendo ele, conhecendo o trabalho dele no longo dos tempos, eu fui cada vez mais gostando e admirando. Sim. Quando chegou agora, um tempo atrás aí, nós conversando, a gente achou interessante eu entrar em sociedade com ele, nesse negócio, colocar uma estrutura e ele usufruir dessa estrutura junto comigo no que ele conhece, né? E criamos a Prime Record Produções Musicais. Se casaram duas pessoas, dois sonhos, e isso que eu acho tremendo também em Deus. Porque Deus, ele vai unindo pessoas. Na verdade, assim, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Propósitos. Né? E as pessoas, a gente é um veículo desse propósito, né? E o Tom também é professor de técnica vocal. E o que mais? É professor de tanta coisa, né, Tom? Assim, eu acho que tudo que Deus tem para fazer, ele precisa usar alguém. E a gente, quando se prepara para isso, Deus acaba né, trabalhando na nossa vida para abençoar outras vidas. E a gente vai aprimorando pessoas e tudo que está na nossa vida para passar para outras pessoas, que é o propósito. Porque assim, Deus tem as promessas, aí como é que Ele cumpre?
se você continuar no propósito, Deus acaba Exatamente. cumprindo. Quando você foge do propósito, Deus não cumpre. Exatamente. Então, eu vejo isso tudo como um cumprimento de tudo que Deus tem prometido já. Das promessas. Exatamente. Né? E isso é só o começo da caminhada, né, Tom? Deus tem grandes coisas. E hoje vocês podem ser veículo de transformação e de realização para os sonhos dessas pessoas, né? Exatamente. Porque eu também trabalho com estúdio há muitos anos, agora já estou partindo para uma outra área, mas só que a gente vê as pessoas, elas têm os seus sonhos, mas elas precisam de alguém que possa esmiuçar isso e tornar isso realidade, né? E depois, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre um festival maravilhoso para novos talentos aí que a Prime está promovendo, né? Mas agora a gente quer ouvir um pouquinho de tudo isso que Deus tem feito. O que você vai adorar ao Senhor nessa manhã, Tom? Atitude de coragem. Glória a Deus. Vamos lá, então. A atitude de alguns homens pode mudar a vida de um certo homem que não podia andar. Jesus estava em uma casa a pregar e a multidão estava à frente, não dava pra passar. Foi difícil pra subir, mas chegaram ao telhado 4 homens de coragem e um aleijado. Pasme com o que você irá ouvir. Diante de Jesus, descerá um homem ali. E Jesus disse: perdoados são os teus pecados, mas para que todos possam ver que eu tenho o poder, tome a tua cama, levanta e anda. O milagre acontece quando Ele manda. Uma atitude muda toda a história. Seja a porta do milagre pra sua casa. Como aqueles homens, você vai subir e enfrentar os obstáculos com fé. Vai trazer pessoas diante do Senhor, ser a porta pro milagre acontecer. Sua fé vai mais além, te faz vencer. Deus fará o impossível por você, através de uma atitude de coragem. Um milagre vai acontecer. Gente, se essa hora da manhã ele já canta tudo isso. Que coisa mais linda. Que maravilhosa. Uma frase que me chamou muita atenção nessa canção. Essa canção é tua, né? Sim. Seja a porta do milagre. Nossa, isso é muito forte, é muito tremendo, né? A gente ser esse instrumento de milagre, né, Tom? Eu acho que chega uma hora na vida que tu precisa entender que o propósito de Deus para tua vida é que você seja um instrumento. Exatamente. Você precisa ser a porta para milagres acontecer na vida de outras pessoas. Você precisa ser um agente de milagre na Terra. É verdade. Tu precisa passar a presença de Deus através de você. Encontrar alguma forma para que isso aconteça. Exatamente. E isso é estar alinhado com o propósito de Deus, Isso né? é atitude. Tá alinhado. É atitude de coragem mesmo. Exatamente. Eu confesso pra vocês que eu tô sem fôlego. Que tremendo, realmente. A gente vai ficar com a frase do dia, mas olha, não sai daí, porque no próximo bloco a gente volta com a nossa penúltima ministração do tema A Importância do Casulo. Vamos falar um pouquinho mais, né, do Prime Festival aí, que tá vindo aí, novos talentos. Então, gente, não sai daí, é só um minutinho, fica com a frase do dia. E Tom, vai adorando a gente mais um pouco, vai adorando mais um pouquinho aí, enquanto a gente fica com a frase do dia. Vamos lá. Volte para a casa do Pai, Ele ainda te espera. Volte, volte, vem, volte, vem. Volte para a casa do Pai, Ele ainda te espera. Volte para a casa do Pai, o mundo não te completa. Daqui foi embora.
deixou sua casa e partiu pelo mundo afora. Gastou tudo e se divertiu, mas ao perceber